tinha. Aí a gente mudou para a cidade, eu tinha 9 para 10 anos. E a fazenda que eu morava não tinha eletricidade. Era uma beleza. Então, tudo que todo mundo passou, inclusive quando as pessoas começam a falar, na minha época, nos anos 80, assistia não sei o que na televisão, hoje eu conheço por conta das TV a cabo. Eu gostava de conversar sozinha, cantar, dançava, e a minha melhor amiga era uma árvore. E os bichos da fazenda eram todos os meus amigos, porque não tinha crianças perto. E na cidade encontrei bastante dificuldades de me adequar à escola, às pessoas, à forma com que as pessoas vivem, né, na cidade. Boa tarde, eu sou a Grazi, um fóssil do The Machine. Estou aqui para responder suas perguntas. Boa sorte para editar isto. Quais são as minhas origens? Eu nasci em Campinas, sou descendente de baiano, de italiano, de sergipano, de mais umas coisas, porque o Brasil é diversidade, né, meu amor? Bom, eu sou paulistana, nascida na zona leste de São Paulo, mais precisamente no bairro de Itaquera. As minhas origens são uma coisa muito engraçada na realidade. Eu brinco que eu sou uma carioca de alma e coração, mas fui adotada por São Paulo. Vim pra cá quando eu era criança e permaneci. Bom, o The Machine, ele começou como um grupo de alunos, né, que desde a sexta, sétima série do ensino fundamental, toda vez que tinha algo envolvendo arte, esse mesmo grupinho se reunia para fazer qualquer coisa. Desde preparar a festa junina, ter alguns eventos mais específicos, tudo que envolvesse um pouquinho de arte, tava a mesma galerinha se reunindo. E com isso, né, foi passando o tempo e a escola com certeza ia incentivando, né, o grupo a se manter fazendo atividades. E quando chegou um certo momento, a gente pensou no terceiro ano do ensino médio, né? Nós pensamos, e se, né, esse projeto aqui viesse se tornar outra coisa maior, né? Não assim pensando em carreira, mas pensando na possibilidade de ser um projeto que a gente pudesse levar para a vida e não somente deixar ali na escola e morrer na escola, né? E com isso a gente conseguiu começar as ações do grupo The Machine em si. No dia 4 de abril foi a primeira reunião a respeito da primeira peça que nós íamos realizar, que era sobre a família Addams. E quando a gente estava decidindo quais seriam as músicas, que naquela época a gente não tinha conhecimento, que a gente não poderia usar qualquer música, né? Estávamos rodando o catálogo da banda Florence The Machine e alguém falou, por que não, né, ser do grupo The Machine? E aí o nome ficou, né? A minha origem, nesse caso, relacionado a vida, assim, eu sempre morei no mesmo bairro. Eu moro a menos de 300 metros da escola ao qual eu estudava e aonde o grupo nasceu. Então tinha muito vínculo com a escola. E eu comecei a me interessar por ser um aluno muito estudioso e tudo mais, muito cedo, né? Com a mexer um pouco com arte, né? São Bernardo do Campo é uma coisa maravilhosa,
tem o Teatro Cacilda Becker, Elis Regina, o Teatro Elis Regina, eles todos ministravam cursos gratuitos pela prefeitura e eu me joguei. Eu fiz curso de teatro, né? Eu até tenho um diplominha. Eu queria fazer tudo, porque é um mundo novo, assim, se abrindo na minha frente. Eu fui estudar, terminei muito certo, e eu fiz dança contemporânea, amo dança contemporânea, é o máximo. Fiz teatro, dança contemporânea, fiz pintura, descobri que sou boa em pintar com tinta óleo. Durante minha vida eu sempre achei que eu ia viver nesse lado artístico da vida, puxado para teatro, para roteiros, para monólogos, para arte, para dança, para música, no geral, sabe? E depois de um tempo pra cá, eu acho que eu senti mesmo que eu precisava ser escritora. E eu sou, a gente tá chegando lá, todo mundo tá chegando lá, todo mundo chega lá, né? Bom, quando eu era criança eu pensei em ser bióloga, já pensei em ser astronauta, mas aí eu percebi que eu realmente nasci para dançar. As minhas intenções de carreira, na realidade, foram várias. Quando eu era criança, eu sonhava em fazer biologia marinha. Já sonhei em ser astronauta, em dar aula de karatê, muita coisa. E sonhos, eu acho que não tem como eu falar um, porque todo dia eu acabo querendo e almejando mais coisas para minha vida. Então, toda a relação de carreira, eu posso dizer que eu sempre fui apaixonada pela área ambiental, né, no geral, e tanto que eu me formei, minha graduação foi relacionada a isso. Mas em relação a sonhos, eu tenho sonhos todos os dias, eu tenho milhares de sonhos e eu espero conquistar cada um deles com o tempo. Durante a vida do grupo, qual foi as primeiras intenções com o grupo? O grupo ele precisava ser um projeto que se sustentasse, né? Mas também a intenção principal era teatro e dança. A gente queria promover teatro e dança aqui na região, porque a gente sabia que não tinha, né? Tinha uma instituição que vinha dar as aulas ou que pegava alunos daqui da região e levava para as unidades deles para eles poderem oferecer esses cursos, mas aqui mesmo na nossa região não tinha, né, uma instituição que trabalhasse com arte, com teatro e com dança de forma gratuita, né? Sempre tinha uma contribuição que os integrantes tinham que fazer. E a única referência que a gente tinha, né, em questão de intenção de fazer um projeto assim foi com o grupo Sagraco, né, que é um grupo de teatro que se originou numa igreja. E eles fizeram esse trabalho de fazer produções com a população de forma gratuita. Então, durante a história de vida desse grupo, eu me inseri em um certo momento e a partir da vivência naquele grupo que eu comecei a perceber que eu poderia trazer essa intenção no The Machine. As minhas intenções de carreira, eu não pensava que eu iria desenvolver tanto na área artística, né? Eu comecei no balé clássico com 9 para 10 anos. Minha irmã era louca para fazer balé e eu acompanhava ela nas aulas, até que em um certo momento a professora dela me convidou, né? Já que eu estava ali, eu acompanhava a aula toda e não podia, né? Tinha que esperar minha irmã, por que eu não fazia também? E isso me deu essa intenção de, então tá, vamos fazer enquanto eu tô com ela. Só que eu tive uma evolução muito rápida, então eu saí do básico, já fui no intermediário, eu fui querendo fazer e ver outras coisas.
e fui sendo, né, levado mais para a parte profissional. Então, até um certo tempo eu até imaginei que eu iria seguir na área artística como profissão, mas eu também percebi que, por outro lado, a minha maior vocação na área de dança é lecionar, e eu não teria essa abertura de possibilidades no mercado. Então, com isso eu fui remoldando as minhas carreiras, né? E comecei a fazer com que a minha vontade de ensinar arte, ensinar dança, fosse voluntária. Então, desde quando começou as ideias de ter dentro daquele grupinho de amigos, a parte praticamente criativa e gerencial das coisas, era eu que tocava, porque eu já tinha essa intenção de pegar tudo que eu aprendi nas escolas profissionais, num projeto bem estruturado, e trazer para os meus amigos, para aquelas pessoas que estavam ali interessadas em fazer arte e não tinham todo aquele suporte, né, de aprender, de experiência, como eu tinha. Bom, acabei falando várias coisas numa só, né? Mas enfim, meus filhos me inspiram a fazer bastante coisa. É, eu quero ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, e a arte torna a gente uma pessoa melhor, né? A arte é vida. Tudo que é arte, que envolve arte, é lógico que eu estou dizendo a doçura, a beleza, a parte boa mesmo, né? Que agrega da arte é, é tudo de bom para mim, né? Inspiração. Olha, eu sempre tive apoio de todo mundo, de professores, de família, do The Machine principalmente, mas eu realmente não sei a fonte. Eu lembro que de escrever, eu lembro da minha tia ter me levado a uma biblioteca uma vez, eu odiava ler. E depois de lá, acho que desencadeou tudo. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Acho que foi aí que tudo desencadeou. Mas eu não sei exatamente qual foi o momento. Bom, eu comecei fazendo aula de dança do ventre e até fiz algumas apresentações, também dançava no colégio, mas nada que fosse um trabalho concreto, assim. Quem deu todo o suporte na minha vida, foi uma base e me inspirou sempre a seguir os meus sonhos. Eu não poderia falar outras pessoas a não ser os meus pais, que sempre estiveram do meu lado, principalmente, né, eles desde pequena, mas além deles, eu falo e sou muito grata a eles e sou muito grata a todos os meus amigos e familiares também. Aí, com a inspiração que eu tive nesse grupo, no Sagraco, e pensando muito, né, nessa questão de trazer o que eu queria fazer de profissional para uma parte voluntária, eu tive muita inspiração em alguns professores, tanto da escola normal como nas escolas de dança que eu participei. Muitos professores da escola estadual que a gente estudava incentivavam muito a gente. Eu sou muito grato a todos eles, principalmente os professores de artes e de língua portuguesa, porque eles viam um grande potencial em trabalhar a arte na construção da aprendizagem daqueles alunos, que é uma novidade, né, uma coisa, né, inédita assim, e que é muito útil, né? Nós tivemos algumas apresentações na escola que muitas pessoas conseguiram até mesmo fazer uma interpretação daquele texto melhor com o teatro do que somente lendo o texto na íntegra, né? E então, com o grupo sempre teve essa inspiração de
trazer coisas novas e com base no que já se vivia, né? E pessoalmente, a minha inspiração vem muito até hoje da minha mãe, porque ela, eu percebo assim, de uma pessoa muito cedo, do tanto que ela se esforçava para fazer tudo, né? Cuidar de mim e da minha irmã, ter o seu próprio sustento, e ainda assim ela se dedicava muito na fé e ainda se dedica. Então eu vi essa possibilidade, né? Se ela consegue, eu tô vendo que ela consegue com uma paciência, com uma paz tão grande, vou tentar também. E hoje eu sinto que eu consigo, né, fazer tudo isso, gerenciar todo esse projeto, tanto que cada vez mais o grupo aumenta, né, o raio do alcance dele, e consigo lidar com a minha vida, com as minhas situações. Então a inspiração maior pessoal é a minha mãe, sim. Bom, eu tentei várias vezes, né? Tentei, não consegui concluir meu curso de dança contemporânea, né? Mas eu fiz bastante. Eu cheguei a parar, voltar de novo, fiz de novo. Não fiz ele assim certinho do começo ao fim para pegar o diploma bonitinho, mas eu fiz bastante, né? Bastante, acho que cheguei a fazer uns 2, 3 anos que, né, dava seguimento. Teatro eu já fiz mais tempo, cheguei a apresentar algumas peças, mas meu sonho mesmo é fazer coisas que me acrescenta, que me agrega, como fazer parte de alguma coisa que seja boa, que passe coisa boa. É, eu trabalho muito com serviço voluntário, eu sou voluntária de muitas coisas. Sempre trabalhei com isso, desde São Bernardo, eu sempre fiz isso paralelamente a tudo que eu falei. Eu sempre trabalhei como voluntária e passar coisas boas às pessoas, levar coisas boas às pessoas e fazer, chamar nelas o bom de dentro delas para fora, é uma das coisas assim que eu sei, é pretensão minha, mas é o meu sonho. Minhas tentativas é publicar meus poemas nas redes sociais, né? No blog, no Recanto das Letras, no Insta. Para mim é satisfatória, tá sendo satisfatória. Os retornos que eu tenho são mais apenas de quem quer ler mesmo, sabe? E eu gosto disso. Eu gosto de não ser uma coisa modinha, todo mundo lê porque todo mundo tá lendo. Isso é bem legal pra mim. Bom, eu comecei fazendo aula de dança do ventre e até fiz algumas apresentações, também dançava no colégio, mas nada que fosse um trabalho concreto, assim. As minhas tentativas foram várias e, na realidade, até hoje, eu permaneço tentando, porque a vida é isso, né? A gente tem que continuar tentando ser feliz e conquistar tudo que a gente almeja a cada dia. Bom, de tentativas, as tentativas do grupo The Machine foram as seguintes. O grupo ele saiu da escola, né, se tornou um grupo independente. Nós passamos a sair da área somente de teatro e dança, exclusivamente para ir para a parte social. Então fazemos projetos, alguns eventos menores, e também, né, junto a isso, por passando um tempo, nós tornamos uma companhia, porque teve fusões entre outros grupos. O grupo The Machine deixou de ser exclusivo e começou a fundir com outros grupos.
Porém, essas situações acabaram não dando muito certo. E aí o grupo voltou-se somente a ser exclusivo. Tivemos uma parte que fomos empresa, né? Então tínhamos uma renda até que legal. E agora a gente está numa mudança nova, né? Então estamos nos firmando como projeto social e também com a intenção de nos tornarmos associação. E para isso a gente vai precisar de apoio, então até mesmo já peço para vocês, se tiver realmente esse interesse da gente trabalhar esse projeto para que ele seja realmente muito maior do que ele já é, estamos à disposição também. As minhas tentativas, elas foram muito pautadas em possibilidades. Se eu tinha possibilidade de fazer algo, eu ia lá e fazia. Então eu tinha possibilidade de dar aula, eu dava aula, eu tinha possibilidade de aprender isso, eu ia, aprendia. As apresentações, os espetáculos que as escolas que eu participei eram assim o meu prato cheio para a experiência, porque eu não me contentava em fazer a minha parte como dançarino. Eu tinha que ver como que era a cenografia, como que era a estrutura, como que era gerenciamento de horário, de lanche. Então eu acabava utilizando desses momentos para aprender a vivenciar aquela produção, né? E não somente ser o dançarino que passa 6, 7 meses treinando, chega lá, apresenta e vai embora. Então me agregava muito ver como cada peça se encaixava para aquele todo. Então eu fui tentando. Com o tempo fui passando para a área administrativa. Recentemente, assim, nos últimos 3, 4 anos, eu entrei na área da saúde. E tudo isso também pautando nessa vivência de observar o todo, tomar nota para poder crescer, né? Resumindo, me separei, grávida, com uma filha de 2 anos e grávida de 6 meses. Conquistei meu apartamento, fui morar sozinha com eles, né? Tive meu filho, fui morar sozinha no apartamento e hoje fiquei com muito medo, achei que eu não fosse capaz de criar 2 crianças sozinha praticamente. O pai ajuda, pega tudo, mas é aquela coisa que quem cria mesmo sou eu. E eu tirei de letra. E eu voltei a fazer... Fiz teatro aqui em Vinhedo, voltei a fazer umas aulas de teatro, mas também ministrado gratuito, né, pela prefeitura. E, inclusive, coloquei meus filhos, né, para fazer algumas atividades também pela prefeitura, não teatro, outras coisas. E aí e o que me impulsiona assim para voltar a olhar para mim, porque eu cuidei assim de todo mundo e esqueci um pouco de mim. Meus filhos me dão muita força e agora eu tô solteira com 2 crianças e tô a fim de retomar as rédeas da minha vida. Minha maior dificuldade sou eu mesma. Todo dia eu decido que eu vou parar de escrever e todo dia eu brigo comigo mesma porque eu não posso parar de escrever. Isso também é minha motivação, viu? Acho que as mesmas da maioria das pessoas. Medo da reação do público, medo de passar vergonha, medo do próprio corpo. Esse tipo de coisa é bem comum até. A maior dificuldade que eu encontrei nessa minha caminhada, sem dúvida nenhuma, foi a perda do meu pai nesse meio do caminho. Faz 3 anos que ele se foi, mas ele pode não estar aqui pessoalmente, em presença, mas eu sempre sinto ele por perto e eu tenho certeza que ele me dá forças e isso é o mais importante para mim.
Bom, as dificuldades que o grupo encontrou, de princípio, foi como que eu posso dizer? Volatilidade do grupo, né? Então, a gente tinha integrante ali por um tempo, passava aquele processo, ele ia embora, tinha que tentar buscar novos integrantes, e esse vem, esse vai, e os projetos que às vezes a gente começava e não continuava. Então, teve muita dificuldade nessa questão, no comecinho do projeto, né? Pessoas que ainda não estavam totalmente engajadas com o projeto, que queriam, né, não conciliavam as vidas dela com as coisas que o projeto tinha que fazer. Então, com isso, né, também, agora a maior dificuldade recente nossa é justamente essa mudança de uma empresa para uma associação. Então, está sendo uma mudança uma dificuldade até que agradável, porque como o grupo já está mais maduro, então a gente sabe o processo para fazer. Não se tornou aquele medo de como que a gente vai lidar com isso, como era no comecinho. As minhas dificuldades pessoais, eu nunca tive dificuldade com o grupo. Então, eu tive sempre a consciência, aonde eu fosse, o grupo iria junto. Eu ia tentar fazer arte em qualquer lugar que eu fosse. Me mudei muito, então com isso às vezes o grupo tinha aquelas balançadas de vai continuar ou não vai. Mas com o tempo eu percebi que se fosse para ser, ia ser, e eu estava levando, né? E com isso eu fui superando essas dificuldades com a consciência de que era o esforço necessário, né? Tanto na minha vida pessoal quanto em questão ao projeto em si, ao todo o grupo. Tive situações de superação, sim. Inclusive, estou superando uma última agora, né? Estou superando uma última de problemas. E eu perdi algumas coisas, né? Eu perdi um pouco da visão, que, enfim, estou superando aqui. E isso, na verdade, já é uma coisa a ser superada. Eu já não estou pronta para outra, mas de jeito nenhum. Que esse tipo de coisa eu não desejo para ninguém. Mas eu estou pronta para continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido. Isso eu estou pronta, certo? E superei a separação, superei... Eu costumo virar a folha. Passou. Eu viro a folha, entendeu? Então aquilo não me pertence mais. Eu me separei, foi difícil, foi dolorido, foi. Então eu vou melhorando o que está hoje. Eu viro a página e melhoro hoje. É assim que eu faço na minha vida. É óbvio que com muito custo, assim, de muito alugar a orelha da minha psiquiatra, claro, e tomar alguns antidepressivos, sim, faz parte, e fumar alguns cigarros. Mas isso tem me ajudado. É isso, superei. Minha superação. Eu me auto-superando, eu brigando comigo mesma, porque eu tenho que tomar vergonha na cara e escrever. Mas, por outro lado, o meu lado que dificulta, discute sempre com o meu lado que me motiva, é uma confusão. Sim, foi através da dança que eu aprendi a gostar mais do meu corpo, a me conhecer melhor, saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu aprendi a lidar com o público, ainda estou aprendendo, na verdade, a perder a timidez, a perder o medo do julgamento. Creio também que ela me ajuda dia após dia a combater as tristezas, principalmente agora que a gente está nessa época tão complicada. E ela ajuda muito a gente não entrar em depressão e encontrar coragem para continuar vivendo, né?
A maior situação de superação, sem dúvida nenhuma, para mim foi essa da perda do meu pai, porque foi um período muito complicado para minha mãe, para mim, para toda a família. Mas a falta é grande, a saudade é enorme, cada dia que passa só aumenta. Mas é aquela coisa, né? Saudade sim, tristeza não. A gente tem que ir caminhando e ele jamais iria querer que a gente ficasse triste. Então, eu sempre tento e almejo, né? Conquistar tudo pensando no meu melhor e no melhor que ele e que minha mãe gostariam também. Bom, em questão de superação, o grupo superou bastante barreiras, né? Superamos a barreira de sair da escola, superamos a barreira de fundirmos com outros grupos e depois separarmos esses outros grupos, a barreira de ter a empresa, e agora a gente está numa superação de realmente fazer com que esse projeto ele se autossustente muito mais e se torne algo legal, né? Mas com isso a gente já teve muitas parcerias, né, com outras instituições, com a própria prefeitura daqui da cidade. Então isso mostra que o projeto caminha para um lugar legal, né? Pessoalmente, as minhas superações, elas perpassam por querer sempre fazer mais e às vezes fazer demais, né? Então, hoje eu estou prestes a terminar a minha faculdade de administração, que eu já tenho uma tentativa de fazer uma faculdade e não consegui terminar aquela vez. Tentei fazer gestão hospitalar, também não terminei. Então, esse novo processo está sendo bem interessante. Chegar perto da fase final é um grande momento de superação. O técnico de radiologia, que foi assim, uma oportunidade que veio no momento certo na minha vida, estou também na pressa a terminar, então isso mostra que eu consegui viver a minha vida e consegui fazer o grupo viver ao mesmo tempo, né? Então isso é gostoso de perceber, que eu consegui equilibrar tudo. Resultados, oh meu Deus. O resultado eu tenho mais confiança. Tem dia que eu tô perdida, eu acordo que eu não sei nem para que lado eu vou, é óbvio, né? Mas eu me acho rapidinho. Eu tenho mais confiança, já sei o que eu quero e o que eu não quero para mim, para os meus filhos, o que cabe. Consegui criar meus filhos com uma cabecinha bem tranquila, são inteligentes, educados e espontâneos. Eu não podo eles, eu deixo eles serem espontâneos, mas eu sempre estou direcionando eles para o caminho, né, do respeito, da bondade, da afabilidade, da resiliência, palavra em moda agora, para eles entenderem que tem sempre alguém que tem menos que a gente precisa estar auxiliando e que sempre a gente faz parte de um todo, a gente faz parte de uma família, a família humana. E então ninguém é melhor que ninguém, ninguém é, sabe? Todo mundo é diferente, mas todo mundo precisa um do outro. Ninguém é igual a ninguém, porém, somos todos pessoas que uma deve auxiliar a outra. Nunca ter arrogância, sabe? Ser ríspido e grosso com ninguém, jamais. Ainda que a pessoa venha com grosseria com a gente, eu falo para eles: fica calmo, deixa a pessoa ser grossa. De repente a pessoa está precisando explodir. Aí ela vai falar um monte de bobagens. Deixa, depois que ela terminar de falar e ela se acalmar, aí conversa. Não rebate, porque a gente vai jogar gasolina no fogo. Então, eu ensino eles a serem assim, como eu costumo fazer também, né?
Os resultados que eu obtive. Olha, eu tenho bastante leitura. Eu gosto que as pessoas leiam. Eu gosto que as pessoas se identifiquem ou se sintam tocadas pelo que eu escrevi. Consigam entender, sabe? A profundidade da situação. Do universo em geral, né? E é isso. Mais confiança, mais vontade de viver, mais vontade de aprender, de continuar lutando todos os dias. Os maiores resultados que eu obtive, sem dúvida nenhuma, foram as pessoas que eu conquistei nesse caminho aí, nessa jornada, as amizades que eu conquistei, de alguma maneira ou outra ter tocado um pouquinho na vida das pessoas, nem que tenha sido uma gotinha, é as gotinhas que fazem, né, o complemento do oceano. Então, eu diria que os meus resultados, na verdade, estão caminhando, né? Eu penso que a gente sempre tem que estar motivado a tentar conquistar as coisas. E se eu pudesse falar, dar ênfase em alguma coisa específica, eu diria que a minha graduação, sem dúvida, para mim foi uma das maiores conquistas, um dos maiores resultados que eu tive, porque foi corrido, foi um período muito difícil, provavelmente o período mais difícil da minha vida. Foi nela que eu cresci muito e a minha formatura foi incrível. Os resultados do grupo. Então, hoje o grupo ele tem um projeto pedagógico muito interessante, muito adaptável. Então, os nossos projetos eles perpassam por vários públicos, tem uma abrangência legal. A gente está num ponto em que tudo a gente consegue fazer. Então, por mais que seja da nossa forma. Então isso é gostoso perceber que se vir algum projeto a gente consegue dar conta, fazendo nossas adaptações para ser bem executado, né? E os meus resultados pessoais, perceber que tudo que eu fiz foi por algum bom motivo, né? Encontrar também pessoas hoje que participem do grupo, que tem essa mesma vontade que eu, né, de fazer mais, de ajudar os outros, de fazer sem receber em troca. Então é muito gostoso perceber que esses 8 anos valeram de alguma coisa, né? The Machine, nossa, o que ele é para mim? É uma oportunidade de colocar em prática essas coisas que eu falei, de colocar em prática, de expor, de passar alguma coisa para o próximo. Eu tenho essa mentalidade de estar sempre passando coisas assim que sejam altruístas, né? Passando coisas positivas, né? Seja para adulto, para criança. E não sei, eu sinto em você, Rodrigo, essa energia, essa coisa boa, né? Mesmo porque para você, assim, se dispor do seu tempo para criar isso, não é para fazer uma coisa de qualquer jeito.
É para fazer uma coisa interessante, bacana, que vá ter frutos bons. É isso que eu vejo no The Machine, certo? Eu espero que eu esteja certa mesmo, porque é isso que eu vejo. O The Machine, o que é o The Machine pra mim? É onde tudo começou, né? Das reuniõezinhas no pátio da escola, onde a gente fazia nossas pequenas oficinas de teatro para lugar nenhum. Olha onde a gente tá agora. É uma mudança bem grande, que era uma coisa que não podia imaginar que ia chegar tão longe, né? Mas a gente chega lá. A gente se apoiou uns nos outros e abraçou uns aos outros. Estamos bem velhos agora. Mas o The Machine é onde a Grazi, escritora, realmente nasceu. De roteiros a poemas, poemas na formatura da 8ª série. Chorei horrores, mas foi isso, foi lindo. É isso, o The Machine foi onde tudo começou, é o começo de tudo. É o que foi onde que eu tive coragem, foi onde que eu tive apoio, que eu cresci. Acho que o começo de uma nova experiência. Novas descobertas, pessoas novas, novos amigos. Acho que é mais uma chance de eu tentar viver do que eu gosto de fazer, de desenvolver ainda mais as habilidades que eu tenho. O grupo The Machine, na verdade, se tornou uma bela surpresa, um belo presente para mim, porque eu abracei uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era pequena, que eu acabei deixando de lado com o tempo, que era escrever, e abracei também essa causa de falar um pouquinho sobre o que eu gosto, né? Como eu escrevo sobre a coluna de cinema, não sou expert nem nada, mas sou muito grata porque o Rodrigo abraçou realmente a causa e me deu uma oportunidade. E eu gosto muito de escrever sobre. Eu gosto quando alguém me indica, fala: olha, tem alguma coisa que eu possa te indicar para você fazer e tudo mais. Então, tá sendo uma experiência muito boa. É novo, tanto para mim quanto para todo o grupo, essa coluna, a coluna de cinema, mas tá sendo muito proveitosa para mim e eu espero que para todos os leitores também, de alguma forma. Eu sempre gosto de saber o feedback de todos. E o The Machine hoje, para mim, ele é a concretização de tudo que eu planejei, né? A gente tem um projeto muito estruturado, que, sendo muito apoiado, tem um potencial enorme na sociedade. Nele eu consigo trabalhar minha criatividade, trabalhar minha forma de pensar, ensinar o que eu sei para outras pessoas. Então, ele é o meu alter ego para ser, né? Eu entendo muitas vezes eu até paro e penso, eu poderia fazer essas ações que eu faço no grupo, poderia fazer com o meu nome, né? Sendo eu mesmo. Só que quando a gente coloca numa visão que é um coletivo, eu acho muito mais legal. E tem várias pessoas trabalhando, várias pessoas pensando naquilo para entregar para um público, uma comunidade, aquele conteúdo. É muito mais valioso, particularmente. E o The Machine hoje ele está num projeto legal. A gente tem 3 programas muito complexos, né? Mas que se conversam muito bem. E isso é muito bom perceber, né? Que a gente tem potencial. Assim que eu soltei as vagas para voluntário desse ano, eu tive muita
muitas inscrições, então foi gostoso perceber que o momento da sociedade e também a vontade da sociedade é de fazer o bem. Bom, eu tenho que agradecer, né, que nesses 8 anos muitas pessoas passaram pelo grupo, né, muitas pessoas que hoje ainda acompanham, meio que distante, outras que estão mais próximas. Então, primeiro eu tenho que agradecer realmente a primeira geração do grupo, que conta com o Giovanni, com a Marcileide, com a Pamela, o Arilson, a Bárbara, que assim foi o Gabriel, que foi crucial ter aquele grupo de pessoas ali no primeiro momento em que o grupo se realizou, né? Aí, perpassando as próximas gerações do grupo, eu tenho muito a agradecer ao Wesley, ao Guilherme, a Amanda, a Larissa e o Arthur, por realmente, né, eles que participaram da maior parte desses 8 anos, e que me ajudaram muito na questão de fazer o projeto acontecer, né? Também tem o Emerson, que no tempo que ele esteve no grupo, ele fez uma diferença gritante, né, no entendimento do potencial que o grupo poderia ter. E a Grazi, que é a minha, eu falo que ela é mais fundadora do que eu, do grupo, né? Eu vejo muito da vontade de ser do grupo, na missão, nas missões que o grupo tem. Quando eu vou planejar isso, eu penso muito nela, né? Muito no que eu às vezes penso o que a Grazi diria sobre essa ação, sobre essa visão, sobre os valores que o grupo está levando. E isso é gostoso, você perceber que tem alguém que você tem como referência. Hoje no grupo eu sou muito grato à Rita. A Rita, ela chegou chegando e fez o grupo assim, deu uma energia muito legal para a gente poder fazer as coisas no grupo. Também agradeço muito as minhas colunistas, a Roberta e a Tati, que eu, no primeiro momento que eu vi, eu falei, são elas as colunistas que o grupo precisa para esse projeto. Tanto a Tati mostrando para mim que ela entende o valor do voluntariado, né, de fazer aquela boa ação para as pessoas, e a Roberta também me mostrando que ela tinha muita vontade, só que faltava a oportunidade. E então foi muito gostoso poder, né, dar essa oportunidade para a Roberta se desenvolver e para a Tati fazer a sua atuação no grupo. Passo também pela Júlia, que ela não fez parte da fundação do grupo, mas ela faz parte praticamente de toda a história do grupo, desde lá daqueles momentos de 6ª série até agora, porque sem ela ter me incentivado a começar o projeto da Cleópatra do ano passado, eu não teria buscado essa alternativa de mandar as vagas voluntárias, eu não teria o grupo que eu tenho hoje. Então, graças a ela que tudo se desencadeou para que esse ano até tivesse The Machine. O The Machine, basicamente, ele ia fechar no passado. Então, quando ela me motivou a tentar fazer alguma coisa voltada à arte, foi quando eu fui vendo as alternativas e fiz a abertura das vagas e estamos onde estamos agora, né? É tão gostoso ver que às vezes a pessoa deu só aquele pinguinho de água e eu fui atrás de fazer o oceano, né? Também agradeço ao Giovanni, que por fora eu fiquei sabendo que se eu tivesse alguma coisa relacionada ao grupo, ele abraçaria. E eu fiquei animado também, porque realmente a Júlia e o Giovanni são as pessoas que, assim, sabem de tudo, né?
talvez nos últimos anos, devido também às mudanças das vidas, eles não estejam tão próximos, mas eles viram o Rodrigo, fundador do The Machine, crescendo, né? Tendo as dificuldades, tendo os desentendimentos, tendo os entendimentos, até o momento que se instaurou o grupo. E o Giovanni foi muito, muito importante nessa parte de levar o grupo para fora. Então, sou muito grato a ele também. E a Alexis, que me dá uma alegria de ver que uma pessoa que passou por tantas coisas ainda faz de tudo para ajudar os outros, e isso é gostoso de ver, porque eu até me identifico, né? Porque da minha vida pessoal tive muitas coisas que eu poderia ter desistido, poderia ter abrido mão de continuar o projeto, mas eu não quis, né? Alguma coisa me falava, o momento certo vai chegar, você vai estar preparado para esse momento e ele vai ser bem aproveitado. Então eu vejo também na Alexis esse a mesma sensação. Por mais tudo que eu passei, o momento certo vai chegar. E a Melissa, que, nossa, é fantástico, fantástica. É o que a gente fala, a gente tem um perfil, né? Quando a gente monta um projeto, a gente tem que personalizar o nosso público, a gente tem que criar um perfil, e a Melissa é o meu perfil. Uma pessoa dedicada, uma pessoa que quer fazer, que tem as ideias e que quer colocar em prática. A gente só tem que agora alinhar todos os pontos, mas é aquela pessoa que vai fazer. Não é uma pessoa que, para mim, vai esperar as coisas acontecerem, vai querer ser puxada, ela vai querer levar o projeto. Então, isso está me deixando muito feliz. E minha mãe e minha irmã, né, são as observadoras anônimas do The Machine, que viram tudo isso acontecendo, viram as minhas dificuldades, viram os sucessos, as conquistas, e me ajudam ainda. Toda vez que eu tenho alguma coisa relacionada ao grupo, tenho a certeza que eu posso compartilhar com elas para ter opiniões, para crescer naquele processo. Então, eu agradeço muito vocês, porque, como o nome diz, né, é um grupo, né? Por mais que muitas pessoas falam, The Machine é você, né? The Machine sou eu, mas eu sem o grupo não sou, né? E eu com o grupo eu consigo ver, fazer a diferença. Quanto mais eu gosto de